Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo eu vou colocar o tema aí, mecânica da manifestação, para falar como que as coisas se manifestam, né? Como tudo se manifesta, né? Como que é essa manifesta-se, materializa, como que se dá a realidade, né? São questões que nós devemos nos perguntar, porque nós somos algo, né? E como eu vim parar aqui, né? E essa é uma questão assim muito profunda, porque envolve o personagem, envolve histórias, né? Porque nós vivemos histórias, nós estamos dentro de um contexto, né? Por exemplo, o contexto da humanidade, o que vive a humanidade, devido, né, a o que se passa aqui na Terra, a gente nós nos limitamos muito na nossa busca, né? Porque nós nos vemos apenas como seres humanos, muitas vezes não como alma, não como ser cósmico. E é preciso levar tudo isso em consideração, né? Mas esse vídeo, assim, né, embora envolva tudo isso, eu quero colocar como, né, as coisas se manifestam, né? No caso, somos materiais, né? Como que a matéria se manifesta, né? Tudo que tem aqui, então, né, matéria, como que se manifesta essa realidade, né? Então, assim, é uma coisa muito profunda, então eu vou tentar, né, expor aqui meu pensamento para vocês, né? A forma que eu vejo, né? Essa manifestação, essa mecânica, eu estou colocando como mecânica, né? Então vamos lá. É assim, né? Eu sempre uso um conceito, né, que eu vi lá no livro apócrifo Evangelho Essênio da Paz, né? O Evangelho da Paz, que perguntam ali para Jesus, né, sobre as leis de Moisés, né? Falar por que as leis de Moisés são 10, né? E é algo assim, né? E Jesus responde: ó, as leis dos homens são muitas, né? Que são as leis dos homens, as nossas leis que nós temos aí, né? Que são infinitas. Aí ele fala: as leis de Moisés são 10, as minhas leis são 3 e a do meu pai é uma só, né? Então vê que ele vai simplificando, né? Quanto mais inserido dentro de um contexto nós estamos, mais complexo se torna, né? A gente diverge, né, em muitas coisas, sendo que tudo isso daí dá para simplificar em uma só, né? De acordo com, digamos, não sei se poderia dizer seu grau de entendimento, ou de conhecimento, ou de percepção das coisas, né? Tudo pode ser resumido em um só. Né, como que tudo emana de uma só fonte, né, ou somos o todo, né, tudo é o todo, né? Então a gente já precisa ter esse conceito de sermos o todo, né, de ser algo que se fragmenta, né, e aí vai ter as suas diversificações, né, mas tudo tem apenas uma única mecânica. Então é isso que eu busco, né, nesses vídeos, né, está colocando assim de uma forma simples, que a partir dessa fórmula simples as pessoas entendam outros vários conceitos, outros N conceitos, né, que vai ter, né, outras várias diversificações, né, multiplicações aí da mesma coisa, né, que a coisa vai ter um único princípio, né? Então vamos lá. Como que as coisas, então, o que a gente quer saber? Como que as coisas se manifestam, né? Quando se fala em mecânica da manifestação ou em manifestação, as pessoas pensam: ah, vou aprender a manifestar as coisas através da mente, né? Então vem aquela coisa da pessoa querer coisas, né? Como a pessoa quer coisas, então ela está presa no que eu chamo de filtro, né? Filtro, programação, véu, né? Porque nós estamos aqui na Matrix, que tem vários véus, que esses véus vão caindo e nós vamos acordando e vendo, né, as coisas reais como são, né? No caso, a verdade, né? Podemos colocar. Então as pessoas têm esse véu de querer coisas, né? Porque foi programado nesse sistema que é um sistema de consumo, de autopredação, né? Então fomos programados em querer coisas. Então tudo novo que você aprende, fala: opa, como eu posso usar isso ao meu favor, né? Só para mim, eu quero, né? Então é preciso ir além desse querer coisas. Então quando se fala em manifestação, as pessoas logo pensam: opa, vou manifestar coisas através da mente, né? Como foi usado ali o segredo, né? Precisar mentalmente, eu vou, né, pensar nisso, coisas boas, materializar só coisas boas, né? As pessoas desenvolvem técnicas que aí acaba sendo meio que frustrante, né? Porque é sempre a pessoa querendo buscar algo. Porque quando a pessoa quer buscar algo,
ela está sempre limitada, né? Ela está sempre limitada. No contexto maior, não é você que está buscando, você está sendo buscado, né? Então já entra na mecânica da manifestação, as coisas se manifestam uma forma assim, da dualidade de colocar, né? Aqui não tem outra forma de falar, as coisas se manifestam de cima para baixo, né? Então assim, vem do todo, vem da fonte, né? E quando se fala fonte, as pessoas imaginam um único ponto, então é uma forma ainda da pessoa imaginar, né? Não há esse único ponto, o todo é o infinito, é o agora, é o sem tempo, é o não material. Então assim, é o que é algo, não é nem algo, é assim, é o que está em toda parte, né? E dali tudo se manifesta, né? E nós somos isso também, né? As pessoas têm mais dificuldade, né, de entender, né? Porque aceitar até é fácil, mas entender é legal você ter essa percepção, né? Ter esse saber, né? Mas é preciso, para a gente saber, nós temos um caminho, né? Um caminho mental de entendimento, de opa, essa coisa faz sentido, essa coisa é lógica, né? Então é isso que eu tento trazer também aqui. Então vamos lá. Então eu vou falar não nesse sentido de você querer manifestar coisas, porque tá também, né? Também é um meio, né? Mas já é algo que está se manifestando, porque quando a pessoa fala mental, usar a minha mente para manifestar coisas positivas, para manifestar o que eu quero, né? Às vezes no bem material, ela usa a mente, e a mente já é também uma manifestação dessa fonte, né? Então nós temos que ir além da mente. Nós estamos aqui com o corpo físico, né? Então nós vemos coisas físicas se manifestando, né? As coisas físicas, materiais, sejam sistemas, né? Os sistemas de controle, sistemas de funcionamento, seja qual for, é algo que se manifesta aqui, né? A própria Matrix, nessa programação toda, é algo que se manifesta, né? Aí já envolve já o mental, né? Que é o mental manipulando tudo isso. Então nós temos o físico, né? As manifestações físicas. Então a pessoa dá para entender como surge tudo, né? Então é importante entender de física quântica um pouquinho, né? Um mínimo. Saber no mínimo que tudo que é físico, tudo que é material, tem ali essa composição atômica, né? Que são átomos que tem os prótons e nêutrons, e ali varia na quantidade e tal. E aí você tem os cientistas lá querendo achar realmente a matéria. Ele fala, opa, eu tenho aqui uma matéria, né? O que é essa matéria? Eu preciso estudar essa matéria para, né, entender o que é. E aí eles vão, você abre, encontra células, moléculas, né? E à medida que a tecnologia vai avançando, ela vai estudando mais a fundo o que você vai encontrando nas partículas, né? Que você vai dividindo, né? Estudando cada partícula, cada pontinho, para poder saber o que é aquilo, né? Então nessa brincadeira, você chega às células, você chega às moléculas, aí indo além das moléculas, aí dando um grande passo, né? Aí você chega lá no átomo, né? Do que é feita a molécula? Do que é feito a matéria? Do corpo físico. De tecido, células. Aí o que é feita as células? Tal, cromossomo, o que é feito isso? Moléculas, né? Mas do que é feita a molécula? Aí chega ao átomo, né? Aí vai ver que esse átomo é toda a matéria que existe. Tudo que é manifesto aqui tem essa composição atômica, né? Então varia um pouquinho ali nos elementos. Aí, mas do que é feito o átomo? E tem os quarks, nêutrons, netritos e tal. Então eles vão cada vez adentrando mais, né, a isso. Então isso vai se assemelhar a um fractal, né, a sequência Fibonacci, né, que é uma espiral que você vai entrando e vai diminuindo. O fractal é assim, quanto mais você amplia, ele vai se repetindo uma fórmula semelhante, né? Assim, como se fosse uma repetição sem fim, né? Fractal, para quem já entende sabe o que eu estou falando. Quem não, dá uma pesquisada, vai no YouTube, né? Coloca lá fractal e tu vai ver apenas o modelo. É tipo assim, como se você fosse dar zoom numa imagem, né? Ela fosse apenas se repetindo, né? Como se fosse uma espiral gigante infinita, né? Então nós temos a manifestação, ela tem essa semelhança, né? Com a sequência Fibonacci, você vai ver também, vai explicar sobre isso, né? Então aí vai se chegando ao átomo. Antes tem o DNA, né? Só que o DNA não vou poder falar muito, que eu não sei, né? Mas aí já dá o pulo, vai para o átomo, né? Aí nesse átomo eles querem saber o que é o átomo, o que é o átomo. E o mais interessante do átomo é tipo assim, quando você pega um tecido, né? Você pega um tecido, você vê o tecido ali tal, né? Denso. Só que se você estica ele, você vai ver que ele tem as linhas, tem as costuras e tem vãos, né?
Então, ou seja, aquele tecido que parecia uma placa, né, uniforme, é espaços vazios, né? Aí você vai estudar o fio, né? Aí estudando o fio, a composição lá, né, vai ver que também aquele fio também é mais espaços vazios, né? Então, e adentrando, né, dando zoom ou colocando no telescópio, você vai chegar até o átomo, né? Então, tanto espaço vazio, tentar estudar a matéria. E o átomo também, ele é colocado como 99,999%, 99949, né, por cento, espaço vazio, né? Então de matéria tem ali 0,0001%. Então é o mínimo de matéria. Então eles tentam estudar essa matéria. E ao tentar estudar essas matérias, que entra nos quarks, nêutrons, né, também é a mesma composição atômica, é mais espaços vazios, né, mais de 99% espaços vazios, né? Então não se acha a matéria, não consegue se achar a matéria, né? A gente consegue estudar até onde a nossa tecnologia permite, né? Então eles avançam a tecnologia, então conseguem ir um pouquinho mais além, mas, mas aí eles chegam naquele ponto de encontrar mais espaços vazios também na próxima matéria que eles encontram, né? Então, essas tecnologias que já acessam o átomo, já está sendo uma dimensão mais sutil, né? Então já é uma próxima dimensão, né? Então as coisas nessa dimensão mais densa se manifestam desde uma dimensão mais sutil. Então você vai ver na literatura espiritualista que fala que muitas coisas que manifestam aqui já está plasmada, né, no astral, né? Por exemplo, uma mulher antes de engravidar, parece que um sensitivo já consegue ver 2 anos antes, né, que ela vai engravidar, né, que algo já aclopa ali no campo, né, eletromagnético dela, ou aura, não sei, né? Então por isso que os videntes conseguem ver antecipadamente algo, né? Não é que eles estão prevendo o futuro, eu estou prevendo o futuro, aí dá aquela ideia de tempo existe, né, que o tempo existe. Não, ela está prevendo algo no campo eletromagnético daquela pessoa, ancorado ali, né? E ela já entende que aquilo algo para se manifestar leva tanto tempo, assim como uma gestação, né? 9 meses. Então, opa, a pessoa vai ter um bebê, né? Então imagina lá naqueles primórdios lá, que falou, opa, eu estou prevendo que aquela pessoa vai ter um bebê daqui tantos meses, né? Aí você já viu a pessoa grávida e está prevendo, é mais ou menos isso que o vidente vê, né? Ah, mas a previsão não deu certo. Bom, a pessoa pode ter um aborto espontâneo e perder, né? Então, mesma coisa no astral. Ela pode ter um aborto ali no astral. Algo que estava materializado, de repente, né, aconteceu algo e não se materializa. Não é que você prevê o futuro, né? Então, você aí já começa a adentrar nessa mecânica da manifestação, olhando o ponto seguinte, algo que está além. Nós temos dificuldade porque a gente não vê, né? Nesse que está além, então, tem essa manifestação da matéria, né? Então, mas como a matéria, então, se manifesta, né? Como que se plasmou esse plano? Bom, como eu vou mais para mecânica, acho que eu vou ter que dar um certo pulo nessa parte, né? Parece até que estou enrolando, não. Mas deixa eu ver se eu coloco, né, algo. Aqui, como nós temos, nós estamos acostumados a uma realidade linear, então tudo se manifesta de forma linear. Então vai ter um começo e um fim, né? Então se você for fazer um produto, você vai ter que ir lá, colher a matéria-prima, né? Vai ter o metal, tal, aí derrete o metal e plasma ele na forma de algum objeto que você vai utilizar, né? Então ele tem um caminho, né? Não é bem uma manifestação, ele seguiu algo linear. Só que antes aquilo se manifesta como ideia, né? A pessoa teve uma ideia. Como isso aqui é uma atmosfera mais densa, no astral você pensa, se você tiver uma capacidade mental alta, até mesmo aqui, né, você consegue materializar. Então pensa aqui numa flor, ela materializa a flor, né? No astral é mais simples fazer isso. Então a pessoa pensou, aquilo já se materializa de forma automática, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer isso, porque vamos supor, da mesma dificuldade que nós temos para fazer isso aqui, algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer isso no plano astral, né? Porque algumas vão ter facilidade? Porque as almas que estão encarnadas aqui como seres humanos já passaram por muitas etapas, né? Eu hoje tenho em mente que para ser humano não é o começo, né? Muitos falam, estamos no comecinho da evolução. Não, já passamos muito além desse ponto, né? Então nós estamos apenas experimentando uma coisa nova, uma etapa mais densa, né? Então quando nós vamos para o astral, né, nós somos algo que nem nós conseguimos conceber, né? Então aqui na Matrix é feito todo um trabalho para que quando a pessoa vá para o astral, ela permaneça sendo isso aqui, né, para que ela possa reencarnar. Então assim, é um programa de manipulação. Por isso que você despertando, você vai, quando você sai, quando você desencarnar, você desperta e tal, e
vai ser qualquer outra coisa que está além da imaginação do humano, né? Então, assim, algumas pessoas que você vai ver em relato de projeção astral, né, pessoas que se desdobram, elas materializam coisas muito facilmente, né? Então, porque já estão além, né? Já teve a sua evolução, né? É claro que sempre há uma certa limitação, né? Eu tô dando mais algo falando por cima, né? Para a gente ter apenas uma ideia. Então, assim, no astral a coisa é mais fácil de você manifestar. Então, aqui nós também poderíamos fazer isso, só que com auxílio de tecnologias, né? Pessoas conhecidas como mestres ascensos que já conseguiram fazer isso, trazer, né, isso que eles conseguem fazer em dimensões mais sutis, fazendo a mais densa, né? Então eles também conseguem fazer. Então é uma forma mais direta de manifestação. Você pensa e cria, porque a matéria ela é isso, né? O universo ele é isso. Só que nós estamos dentro do contexto linear e até interessante que as coisas sejam linear, né? Porque é mais legal, porque seria muito fácil, né? Você, eu quero botar algo, pensou, tá aí, né? Então mudaria completamente essa realidade. Por isso que quando você for para outros planos, for para esse sistema despertar, a realidade é inimaginável. É uma realidade que não é que você precise buscar algo, que tudo já está lá, né? Então é até difícil de imaginar como seria isso. Então, mas essa parte eu coloquei mais para a gente entender essa mecânica da manifestação das coisas materiais, né? Eu acho que a gente precisa ir além dessa etapa, né? Das coisas materiais, de coisas físicas. Porque não só como manifesta meu corpo físico. Papai, mamãe foi lá e tal, né? Tá ali o corpo físico, se manifesta dessa forma. Não, né? Antes, o que anima o corpo físico é uma alma. Então você vai dar a esse corpo físico as suas feições, né? Como eu não sou um mestre ascenso que vou chegar lá e vou já plasmar, me materializar, né? Usar a matéria do meio e plasmar o corpo físico para mim, tipo assim como tá, né? Como, digamos, eu não tenho a capacidade de fazer isso, então eu vou usar os meios convencionais daquele plano, né? Que seria tal a reprodução, né? Da forma que é feita. Então aí você vai ter todo um trabalho de desenvolver esse corpo, né? Esperar que ele se desenvolva e tal, você ali dentro ali, né? Então nisso as suas feições são aplicadas a este corpo, né? Então você vai se parecer muito, por exemplo, com o que você foi na vida passada, né? Então muitos falam que a íris do olho, né, seria a mais semelhante, eu não vou falar a mesma, mas tipo assim, que pode confundir como sendo a mesma, né? Que você poderia, digamos, tirar foto da íris, aí quando você encarnar, você vai lá e compara, tá muito semelhante, se não igual, né? Seria como a digital da alma, né? A íris. Então, ok, né? Só que aí fala da alma, né? Que a alma também é um corpo físico, só está numa dimensão mais sutil, né? O corpo físico tem durabilidade maior que o nosso corpo, que vai viver aí, digamos, uns 100 anos. A alma vive milhares, né, ou milhões, não sei, né? Só que acima também há outro corpo, né? Vamos ir para o mental, né? E o mental. Então, esse corpo físico é uma materialização, né? A alma foi também uma materialização, algo que se materializa, que vem de um plano mais sutil, né, que está acima. E vamos colocar então que veio do plano mental. Então, mentalmente, digamos que você é só mente. A mente, ela não tem um corpo físico, né? Digamos que a gente tenta imaginar um corpo físico para a mente, né? Digamos que sim. Então, é um corpo físico gigantesco, né? Que abrange onde você pensa, sua mente está, né? Então, tem o que foi conhecido no meios militares, não sei que décadas aí, que já faz bastante tempo, eles fizeram experimento com a experimentação remota, né? Visão remota. Né, que hoje você pode fazer, hoje qualquer pessoa pode fazer visão remota. O que é visão remota? Né? Se concentra, relaxa, pensa em um lugar que está lá no Japão. Lugar tal, vou escrever as coordenadas, te dá as coordenadas. Então você vai relaxar, pensar, tal, imaginar. Então na sua mente vai começar a vir imagens. Né? Você pode pensar que está sonhando, que está viajando na batatinha, mas descreve aquelas imagens, anota tudo. Pode fazer em grupo. Vamos pensar em tal lugar, tal, lá. Vamos escrever o que tem lá, dar as coordenadas. Quando for ver essas anotações ou desenhos, vai ver e comparar com o lugar, eles viram que era muito semelhante, né, o lugar, se não exato, né? Então aí vai depender de cada pessoa, né? Vai depender da capacidade, que eu diria a sensibilidade, né? Hoje fala mediunidade, mas é mais legal falar sensibilidade, que a pessoa tem que perceber algo que está mais além, né? Então, como sua mente está em toda parte,
né, vai vir imagens, vai vir sugestões, né? Só que a minha pessoa, o meu personagem pode bloquear. Ele pode querer ilustrar com algo que ele viu, né? Então por isso que às vezes não fica muito perfeito. Então por isso que a pessoa tem que ser o mais neutra possível, né? Tem que ter relaxamento, tem que ter neutralidade mental para não ter que julgar, né? Só ver o que pensou, tá? Escreve, né? Então essa aqui vai ser a mecânica da canalização, da psicografia, né? A pessoa tem que se anular, né? Para que vinha ela passa tal sem julgar, sem nada. Então ela passa, depois vai ver, aí você vai analisar, vai estudar aquilo, né? Aí eles viam que realmente é igual e daí só avançaram, né? Para coisas que é até difícil de imaginar hoje, mas está muito além, né? Então eles descobriam bases secretas, né? Investigações, né? Então dessa brincadeira, já que você está lá no lugar mentalmente, né? Você pode tentar plasmar o seu corpo lá, né? Que seria uma biolocação. Só que não chega a esse ponto, né? Você pode estar em alma. Então alguém pode, um sensitivo pode ver, opa, eu vi você em tal lugar, né? Só que eu nem saí, né? Porque a alma ela tá vagando. Você pode estar aqui, mas minha alma eu posso pensar no tal lugar, né? Pode vir me vir ideias daquele lugar. Por isso que as pessoas vão supor que eu não quero passar alguma mensagem legal, bonita. Então elas têm que, né? Relaxamento, eleva a vibração, fala, eleva a sua vibração, né? Tipo, os cientistas espíritos falam muito, né? Pensa não sei quem, né? Então você tenta se conectar a uma vibração maior, mais alta, né? E captar o que tem mentalmente ali que está sendo emanado, né? E trazer para cá, né? Então isso é manifestação. Você pega no ponto mais sutil, tal, e traz, né? Também tem a manifestação dos planos mais densos, né? As pessoas que estão muito densas também, né? Aí você vai canalizar o umbral e vai manifestar coisas do umbral. Então também o umbral também está numa coisa mais sutil, só que é a vibração mais densa. Ok. Então, aí nós paramos muito na barreira do mental, né? Nós achamos que somos a mente, opa, eu estou pensando, eu que penso isso aqui que eu quero, né? Eu estou gravando esse vídeo porque eu quero, né? Todas essas coisas eu criei na minha mente. Eu vou escrever um livro, opa, eu sou um gênio, sou muito inteligente para escrever isso aqui, para trazer essas ideias, né? Só que a pessoa, ela para na barreira da mente, né? Que nós estamos num caminho, digamos, até o todo, né? E o todo no caminho até nós, né? Não é que nada está caminhando, não, as coisas estão apenas fluindo, né? Essa coisa de caminhar é apenas uma forma da gente ver, que nós vemos, uma forma linear, né? Estou buscando algo, né? Então você vai ver no meio espiritualista falando, aquilo que você está buscando, te está buscando, né? Então é por isso que você tem aquela aspiração e vai em direção àquilo, porque aquilo já está manifestando, porque é você encarnado, não a pessoa aqui buscando algo além, não é você encarnando. Então a gente precisa mudar essa visão, de não eu buscando, mas sim o todo se manifestando. Que aí você vai estar mais aberto, mais apto a perceber, né, o que, digamos, aí já está. Então os mestres da ciência falam, ó, vocês já estão despertos, já estão ascensos, né, já está aí, basta que vocês vejam. Né, mas não é simples assim, tem um caminho. Né, por exemplo, eu sou cético, me convença de aquilo. Né, só que se eu me plasmar no cético, aquele cético ortodoxo, ele fala, opa, isso não existe, então eles colocam uma barreira. Mas se eu tenho um ceticismo saudável, né, que é o natural, eu falei, opa, eu preciso ver, eu preciso aprender como que é aquilo. Né? Não que eu duvide, né, mas até agora, para mim, eu só vejo aquilo, só vejo o plano físico. Né? Me fala meios de como que o plano extrafísico existe. Então a pessoa vai lá, física quântica, tal. Fala, opa, realmente faz sentido. Aí você se abre para aquilo, se abriu, você colocou, a princípio, tem um grande vazio ali, porque você não vê nada, né, mas você está aberto. Então aquilo, ali vai se materializar coisas que você vai começar a perceber também. Né, e vai passar a fazer sentido para você. Né, mas quando a pessoa é cética, tal, ali fecha. Né? Então, fechando, ela vai ver só um muro, então fala, eu vejo um muro. Então o muro vai ser a realidade para ela. Né, mas quando você derrubou o muro, a princípio um grande vazio, aí essa vista é como se você está num lugar muito claro, você está no sol central de casa, você fica cego porque você não vê nada, né? Porque a visão se adaptou à claridade. Aí aos poucos ela vai clareando, aí você vai vendo tudo e identificando os objetos. Então mais ou menos isso que acontece. A princípio você não vê nada, depois, né, as coisas vão, digamos, aparecendo, mas a nível de percepção, né, mental, de ideias. Né? Então se você não acredita nas ideias, então aí complica. Então ok. Voltando, eu ia falando, a mente é uma manifestação também. Então, assim como esse corpo físico se manifestou, a mente se manifestou de algo ainda maior, algo ainda acima. Né? O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que os seus pensamentos, entre aspas,
não são seus pensamentos, né? Claro que você sendo o todo, são sim seus pensamentos, né? Mas como pessoa, não são meus pensamentos, né? Então esses pensamentos está vindo, digamos, de uma fonte maior, né? Está vindo do coletivo mental. Então, o legal é que a gente aprende a identificar isso daí, né? Assim como eu aprendo a identificar o frio e o calor, né, no meu corpo físico, eu aprendo a identificar os sentimentos no meu corpo emocional. Então, quando eu sei que eu não sou frio, não sou calor, meu corpo não está queimando, né? É uma fonte externa de calor que está vindo. Meu corpo não está congelando, não, é uma fonte externa que está vindo e congelando meu corpo físico. Então, não sou eu que congelo, né? Acaba que eu congelo porque, né, se eu for lá no gelo e tal, né, não sou eu que queimo, porque se for lá no calor e tal, mas eu identifico que há uma fonte externa, né? Também pode ter a fonte interna, né? Tem a combustão humana espontânea, né, que as pessoas torram, né, de dentro para fora, né? Mas também é algo que vem de algo mais sutil, né? Então, como eu identifico digamos assim por dizer, as mazelas físicas, eu passo a identificar também as mazelas emocionais, né? Então, vamos supor, eu falei muito de equilíbrio nos vídeos anteriores, que você tem que estar equilibrado, né? Equilibrado, equilibrada. Só que às vezes vem um sentimento de tristeza, de alegria, de felicidade, né? Só que quando você aprende a identificar que você não é isso, você já começa a perceber que você já vem de uma fonte externa, né? Que às vezes envolve todos, né? E percebe que isso não é você. Então a pessoa se permite, não é que você está desequilibrado, não é porque eu estou sentindo calor ou frio, eu estou desequilibrado. Não, é o meio, né? Então, ciente disso, eu busco me agasalhar, né? Emocionalmente, opa, estou sentindo muita tristeza, né? Se a pessoa não está ciente disso, ela pensa que aquela tristeza é dela, então ela só vai piorar aquele quadro, né? Entra em depressão e tal, né? Agora, se ela sabe que isso pode vir de uma fonte externa, ela, opa, o que está acontecendo aqui, né? De repente foi só um espírito triste que passou ali, e ela, opa, ela sentiu, ela era triste, às vezes, vamos supor, a pessoa até chora, digamos, né? Só que ela percebe que aquilo não é dela, então aquilo vem e passa. Assim como uma chuva que vem, molhou o corpo físico e depois se secou, né? Isso no emocional. Então, a manifestação das coisas no emocional. Se você está muito equilibrado, vamos supor, eu estou muito equilibrado, vem uma onda de vento em mim, ela não me derruba, porque eu estou... Só que eu senti o vento. Eu falei, opa, está ventando. Eu não preciso cair para falar que está ventando, né? Eu não preciso chorar, me alegrar para falar que, opa, está uma onda de energia muito positiva aqui. Aí todo mundo chora, né? Aquelas palestras que o pessoal deve dar por aí, né? Ai, aleluia, né? Aquele êxtase que todo mundo entra em êxtase. Então, opa, eu senti que aquilo está lá, né? Mas eu estou tão equilibrado que aquilo não me abala, nem positivamente, nem negativamente, né? Mas eu senti, eu quero surfar, eu vou e surfo, né? A onda está vindo, eu tenho a opção de pular a onda, mergulhar ou ir, né? A pessoa que está desequilibrada, está no meio, né? A onda veio, bateu, levou, né? A felicidade, bateu, levou, foi o êxtase, então êxtase, perdeu, foi tristeza, bateu, depressão, né? Se a pessoa está equilibrada, ela percebe, opa, eu vou surfar, legal, vou, não, aquela onda está meio zoada, não vou. Você já tem mais opções, então a gente já percebe isso, né? Então eu falando isso, estou falando de uma forma mental, então eu falo, opa, eu estou decidindo tudo isso, fazer isso ou não, né? Como se você decidisse surfar, não surfar, né? Entender ou não entender. Só que a mente também é uma manifestação, assim como o físico, assim como o emocional, né? E assim o mental também é. Então os seus pensamentos, de uma forma entre aspas de dizer, né? Porque somos o todo, então todos somos nós, né? Não são seus pensamentos, né? Vêm de outras fontes. Então você passa a identificar isso. Claramente a gente ainda não identifica a fonte, porque é algo que ainda está clareando, né? Algo que está ancorando, se manifestando ainda nessa realidade, nessa forma de percepção, né? Então você passa a perceber, então os canalizadores já sabem disso, né? Falar, eu falei um monte de coisa, mas foi algo que veio de além, né? Só que ainda é uma maneira muito linear ainda, que é como se fosse uma pessoa passando para outra pessoa, né? Apenas uma ligação de um campo mais sutil que a pessoa liga, tal, e fala, né? Através do meio físico ali da pessoa. Mas o mental, então é algo que, né, está ainda além, que ele se manifesta, então as suas ideias, os seus pensamentos, né, vêm desse campo mais sutil. Claramente eu vou me afinizar com algo,
né? Por exemplo, eu vejo uma roupa, opa, essa roupa é legal, coloquei tal, coloquei esse aqui, não a outro, né? Então, aquilo vai se parecer com a sua pessoa, né? Através daquilo as pessoas vão se identificar você, né? Então, assim como eu uso minha vestimenta, a minha vestimenta física também, em algum momento eu escolhi isso. Nessa cor, essa forma de fisionomia, né? Então, em algum momento mais sutil no astral, eu escolhi isso. Então, eu sempre manifesto com essas características, né? Então, isso que te dá a sua pessoa, né? Que se parece a sua personalidade. Então, dessa forma, também vai ter o mental. Eu vou me identificar com esse ou com aquele tipo de pensamento que vai incorporar a minha personalidade, né? Então, é sempre algo que está vindo de uma fonte sempre maior, né? Maior, menor. Então, tem aquela coisa de você buscando, o de cima buscando, né? Então, às vezes, você está buscando algo em cima, só que às vezes você ainda pega coisas de baixo, né? Coisas que já foram passadas, né? Então, ok, né? Eu acho que o ponto foi esse, nessa mecânica. As coisas vêm sempre de um ponto maior, né? É sempre um todo que está desenvolvendo. Então, vem que nem agora, digamos, que está ancorando na Terra. Como a Terra está aumentando a vibração, então os pontos mais sensíveis ali, né? Eu tenho que falar de pontos sensíveis, né? Os pontos mais sensíveis, as pessoas, digamos, mais sensíveis, né? Aquele tipo de vibração, começam a canalizar aquele tipo de informação que está numa dimensão mais elevada, né? Então se chega muita informação, né? De como viver bem, de como viver paz, como ter saúde, essa coisa toda, que são coisas simples, né? Chega muita coisas técnicas, de novas tecnologias, assim, é muita coisa. Por que chega tudo isso? Porque já existe algo além, né? Nós não somos os únicos aqui na Terra. Existe vida em abundância no universo, evoluídas a níveis inimagináveis. Então você se conecta com essa informação e começa a trazer e materializar isso aqui, né? Então a parte física é interessante, porque você tem um boom tecnológico, né? Você tem as coisas acontecendo, né? Mas também precisa corrigir o emocional, né? Porque senão o emocional vem e derruba tudo isso. Aí tem as catástrofes, derruba e renova, né? E vai para os ciclos, né? Emocional e o mental principalmente, né? Então, assim, a transformação mais importante que acontece é o mental, né? Porque o mental ainda está ferrando tudo, né? Porque você tem ponto tecnológico, você começa a ter integração entre as pessoas, né? Você tem a internet unindo todo mundo, só que as pessoas ficam brigando, né? Ainda é uma dinâmica, ainda um modo de manifestação ainda muito primitivo, né? Animal, que é disputar, opa, o meu, isso aqui é meu, não, um quer tomar o que é do outro, né? Mais ou menos assim, uma forma muito animal ainda de se manifestar, né? Não é uma forma que de cima, né? De pai, tem o pai e o filho sempre quer, o pai é abundância, ele dá, ele nem percebe que está dando, porque ele não dá nada, porque a mecânica é essa, é abundante, né? Você tem lá o experimento da dupla fenda que te prova isso, né? Que quando o filho observa, a coisa é uma só. Você joga uma partícula, a partícula passa por uma fenda e bate lá atrás como uma partícula, né? Se o filho não observa, o que é o pai? É a abundância. Joga uma partícula, essa partícula se multiplica e bate em várias marcas, faz várias marcas na parede, né? Como onda, que é a abundância. Então, o filho ainda pensa nessa forma linear de uma coisa, né? O pai nem pensa, já não existe mais isso. É simplesmente né? Então nós temos que ter que ao menos entender essa mecânica de manifestação, né? Então eu me perdi o ponto que eu estava antes de falar isso daqui, né? Tentar voltar aqui, falando sobre o mental, né? A forma que o mental ele se manifesta, que ainda as pessoas se manifestam de forma muito primitiva, né? Brigando por coisas. Então quando as pessoas entenderem que já é tudo, que essa é parte do todo, elas param de brigar, né? E permite essa livre manifestação. Então, enquanto nós estivermos brigando por coisas, nós somos controlados por quem detém essas coisas, né? Entre aspas. Então, eles detêm, eles controlam e lançam um mínimo para que as pessoas brigam entre elas por essas coisas. Quando pararmos de brigar, falam, não quero mais isso, não. Eu quero partilhar o que eu tenho. O que eu tenho, partilho, né? Então, você entra naquela dinâmica de pai, de abundância. Então, permite que essa realidade também se ancore aqui, né? Vendo mais sutil. Então são as pessoas altruístas, né, que canalizam coisas que estão além, né? E essas coisas que estão além têm sempre mais um potencial energético maior, né? Então por isso que poucas pessoas conseguem mudar essa realidade. Então sempre quando vem algo bom, é uma pessoa ou outra
né, que vem, o mais sensível, vem e manifesta isso aqui. Então, falar do ponto mais sensível. Então, toda manifestação, então esse aqui eu acho que é um dos pontos muito importantes que eu estava esquecendo de colocar, né, ela vai se manifestar sempre do ponto mais sensível. Então, se você tem ali o todo tal, então imagina um momento que eu acredito que não tenha existido, né, porque o todo sempre é, sempre foi, não tem um início, não terá um fim, né? Então isso a gente já tem que adentrar, esse sentimento. O filho tem dificuldade de perceber isso. Se você consegue levar o seu mental até, digamos, pai, né? Pai é uma forma de falar, que é o todo, né? Você já consegue ter uma percepção disso, de não ter início, não ter fim. Então não que você não se preocupa com essa matéria, você apenas a encaixa, a percebe ela dentro desse contexto. Você vê o seu ser humano, você vê a humanidade, como ela se passa, né? Então você vai deixar de se preocupar com um monte de coisas, né? Até uma coisa que eu estava pensando recentemente, né? Você tem insetos, né, que vamos supor, colônias de insetos. Aí essa colônia é atacada, né? Aí o que os insetos fazem? Eles vão e se sacrificam, né? Meio que assim, tipo, vão para a guerra sabendo que vai morrer, mas vai, né? Por quê? Porque eles indo, mesmo um grande número sendo sacrificado, a colônia ali é protegida, né? Então assim, eles meio que se sacrificam pela colônia. Deixa eu pensar aqui algo mais recente, tipo o índio, né? Os índios, eles quando eram capturados, eles não aceitavam ser escravizados. Digamos que aconteceu isso, né? Em algum momento sim, né? Mas é o mais conhecido, que os índios ele era mais difícil de escravizar, né? Então o que acontecia? Se um povo, se nós somos um povo, se nós somos uma nação, e alguns de nós são pegos, né? Você vai trabalhar forçado, só que essa pessoa se nega, ela prefere morrer do que ser escravizada, né? Então esses que são capturados se sacrificam pelo bem do povo, porque aquela pessoa vai falar, aqui, os invasores, né? Os invasores, digamos, aquela pessoa que vem para escravizar, né? Os escravagistas, ele vai olhar para aquele povo e falar, aquele povo não compensa, eles não aceitam a escravidão e eles dão muito trabalho para serem capturados, porque eles lutam contra, né? Então a gente vai perder tempo ali. Então essa raça ela vai se manter assim, né? Isso é uma raça, isso é agir como uma nação, né? Se nós não aceitarmos nos vender, né? Então toda a nação ganharia com isso, né? Então sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai começar a resistir, que vai falar não, né? Que vai denunciar mesmo sabendo que corre o risco de ser morta. Então você tem hoje o que se chama de cabala, né? Deep State, tal. Então pessoas ali no meio que estão envolvidas sofrem ameaças, falou, se você começar a contar o que a gente faz aqui, a gente te mata. Então essa é a ameaça, né? Mata sua família e tal, né? Essas pessoas têm que chegar a um nível de evolução que fala, não importa mais minha vida, né? O que importa é o bem coletivo, é que a verdade seja revelada, né? Então essa pessoa vai e faz isso, né? Aí vão lá e matam ela, né? Só que aí o filho pensa, que besta, né? Poderia ter continuado lá viver no bem bom, porque eles davam de tudo para essa pessoa, né? Ela preferiu contar e sair. Então eles pensam assim. Só que essa pessoa ela se gradua, ela não pertence a esse tipo de raça covarde, né? Se ela for reencarnar, vai ser de um tipo de raça que luta. Então já é uma outra realidade. Então ela já se gradua, ou ela já é graduada. Porque ela é o ponto sensível que canalizou essa raça, essa coragem, né? Então existem os pontos sensíveis. Então tudo que vai se manifestar, então a mecânica ela é a mesma. Que ele fala, a leis do pai são apenas um. Então se você pega aqui um foco de calor, né? E você tem ali o material. Então emana calor para aquele material. Então o material que tem ali mais sensível, digamos o papel, o algodão, é o que vai começar a pegar fogo primeiro, né? Se você tem uma represa, então aquela represa começa a encher de água. Você fez aquele muro, aquele paredão, né, que é a represa. Então aquele paredão é uniforme, é denso, tal. Então dificilmente você imagina um ponto sensível de que possa se abrir uma rachadura ali, né? Mas com o tempo, digamos, aquilo vai enfraquecendo. Então vai se tornar áreas mais frágeis. Então aquele ponto mais sensível vai causar o rompimento e vai dar aquele boom que toda a água vai vir, né? Então tudo se manifesta assim, seja a fonte de calor, seja a fonte de frio. O primeiro ponto a congelar vai ser aquele mais sensível, né? Fonte de ódio. Então você tem uma população, né? Então você tem um ódio, você tem aquela coisa sendo emanada de algum lugar, né? Então o ponto mais sensível ali vai manifestar aquilo,
né? Então aí aquilo se manifesta, que a criminalidade se manifesta em uma pessoa. Então toda a sociedade vai e julga aquela pessoa. Então essa é uma forma muito do filho pensar. O pai não, ele já viu tudo. Ele vê, opa, existiu algo que foi uma fonte de calor, uma fonte de ódio emanada ali, e a humanidade manifestou aquilo. Então aquele ponto manifestou. Então o que é o correto a fazer? É corrigir aquilo, né? Não condenar e julgar mais ódio, porque é o ódio ainda manifestando em todos, né? Não sei se vocês entenderam, né? Não foi só naquele lá que fez, está em todos, né? Se não manifesta em todos, aqueles mais que são fortes, que resistem, né? Que sabem que são tudo um, falam, opa, tá abrindo um buraco ali, vamos ali tapar, é ali que está o problema. Então eles vão, tapa, corrige da forma mais perfeita possível, com os meios cabíveis naquela realidade, né? Só que vamos supor, digamos, que nem a doença. A doença também é o ponto mais sensível no seu corpo, ela vai se manifestar. Então tem lá uma onda de... A parte mais física seria o sangue ele começar a ficar ácido, né? E você vai ter mais inflamação, não sei o que, tal, né? Então mantém o corpo alcalino, então vai estar tudo, a represa vai estar perfeita, né? Não vai estourar, não vai ter fissuras, né? Mas começou a ter fragilidade, né? Aí a fragilidade vai começar por quê? Pelas ondas de ódio, pela emocional e a alimentação, né? Nós nos alimentamos muito ruim, então a Matrix ela dá muito lixo pra gente comer, né? As vacinas, um monte de coisa aqui, HAARP, ondas de controle mental, então tenta, né, sempre minar a nossa represa, né? Então você está lá com o seu corpo físico e está sendo bombardeado em todos os campos. Então o órgão mais sensível, né? Por que aquele órgão está sensível? Porque você pode ter algo emocional no passado relacionado, então, porque as nossas emoções estão relacionadas aos órgãos, né? Todo o sistema fractal, né? Então tudo está ligado a algo, né? Tipo, eu não sei dizer bem, mas parece que o ódio seria o rim, né? Digamos, né? Não sei o que é o coração. Né? Então tem algo, uma vivência, pode ser vida passada, pode ser nessa vida, né? Porque a coisa é um fractal, ela vai se repetindo. E é bom identificar isso, porque a gente já fala, opa, chega. Agora eu sei que tem um problema tá ali. Agora eu vou lá e boto o coletivo e deixo aquilo se curar. Eu não vou condenar. Ah, você fez isso, você é ruim. Né? Não. Né? Tem pessoas que fazem isso com o corpo delas. Ah, esse pé só fica doendo, esse joelho não presta. Né? Ah, aquele lá, indivíduo, não presta. Né? Ela faz o mesmo com o corpo dela. Não presta. Então ela está apenas aumentando o buraco ali. Né? Então se a pessoa sabendo disso tal, ela vai buscar cura. Então assim, no ponto mais sensível, né, que é aquele órgão que por algum motivo tal, aí ele manifesta a doença. Começa a se manifestar ali. Né? Então se ele sabe daquilo, ele já corrige automaticamente, né, por meios físicos, meios emocionais, meios mentais, aquilo se cura. Se ele não sabe, não, aquilo só vai aumentar. Né, porque aquilo já é a realidade dele, já é esse tipo de realidade que a gente vive, coletiva. Né? Então é isso, né, essa mecânica de manifestação. Ela sempre vai pegar ela vem sempre do mais sutil, por mais denso, né, e sempre começa pelo ponto mais sensível. Então se você identificou, opa, por exemplo, o exemplo da criminalidade, né, que a gente mais tem. Então identificou lá que se manifestou em tal indivíduo. Há uma tribo na África, que eu não sei dizer qual que é agora, que quando uma pessoa faz algo errado, né, toda a comunidade vai lá, se junta naquela pessoa e vai conversar, vai abraçar, né, e vai tentar sanar o problema ali. Né. A princípio isso parece ser estúpido, né, porque a pessoa fez algo errado, ela tem que ser punida tal, pelo crime dela. Não ser, todo mundo se unir, né, e amor, não sei o que, tal, né. Mas eles, de uma maneira ancestral, já sabiam dessa dinâmica. Né, então por isso que eles fazem isso. Se está certo ou não, parece que lá dá. É porque eles sabem disso, eles acreditam nisso, nós não acreditamos. Nós fomos enfadados, enfaixados por essa realidade, por essa Matrix, né? Por viver numa cidade, por viver um câncer, né? É assim, não é, quando eu falo que seja câncer, parece que está uma conotação negativa, mas não, para que identificamos e possamos curar isso. Né? Por exemplo, existe o Deep State, existe toda a cabala, não sei o que, existe toda a coisa ruim, né? Essa política que está aí, né? Manipulando as pessoas. Então, se você colocar mais ódio, não, identifica aquilo. Se você colocar mais ódio, você está aumentando a doença. Você fala, esse joelho ruim não presta. Ele não vai prestar, ele vai piorar mais ainda. Né? Aquele indivíduo ruim não presta, né? Aquele não sei o que. Né? Você está piorando, você está colocando mais energia de ódio daquilo. Né? No mínimo, você tem que estar neutro, neutralidade, para você observar a coisa se desenvolvendo. Né? Quando você consegue estar neutro, você vai para um outro campo, permite que algo que precisa se manifestar ali, se manifeste. Né? Então, isso que a gente vê... Então, por exemplo, o indivíduo, você tem vamos supor, um criminoso, um matador.
né, que você vê que não tem recuperação. Então, tudo tem recuperação. Só que às vezes no meio que nós estamos, nós não dispomos do meio porque nós caímos muito, né? Então às vezes a solução seria eliminar aquele indivíduo, né? É a mesma coisa que faz com parte de corpo, que vamos supor, deu tal doença ali, gangrenou, necrosou, só tem que amputar, né? Então amputar não é a solução. É porque se deixou a chegar a um estado tão grave, só aquilo pode ser feito para salvar o resto do corpo. Mas jamais se pode se acomodar nesse tipo de solução, né? Ou mesmo aceitar esse tipo de solução, né? Apenas é o que pode ser feito no momento, né? Mas tomou essa decisão, tem que se tomar o mais rápido possível medidas para que jamais, nunca mais chegue naquilo. É coisa que a gente não consegue nessa sociedade. Ela não consegue ter esse tipo de entendimento, né? Que há um erro, e o erro não é eliminar, matar. Não, a solução não é eliminar e matar, né? Essa é uma medida extrema, né? Extrema e burra, porque se deixou chegar naquele extremo, né? Então jamais se deveria chegar e se aceitar esse tipo de solução, né? Deveria corrigir, de onde, como que isso surgiu, como que se chegou a esse tal ponto, e corrigir isso emergencialmente, né? Coisa que as pessoas ainda não estão, né? Mas como que é uma realidade que está ancorando, né? Então os pontos mais sensíveis tem que precisar emanar dessa forma, né? Aí eu falo, você pensa que está emanando, que está, não é, já é algo que está chegando e se ancorando e se fazendo presente, né? E essa é uma dinâmica do todo, essa é a mecânica da manifestação, né? De onde as coisas estão vindo. Então, o que você está pensando está vindo de uma fonte maior, e às vezes você está organizando tal e eu quero isso, não, está vindo de uma fonte maior, que é o próprio todo. Você está apenas dando morada para isso, né? Ser e acontecer, né? E além desse mental, ainda tem a consciência, ainda tem corpos que estão ainda em cima, que faz com que tudo essa realidade se manifeste, né? E aqui eu tenho que falar do desenho, porque assim, tem o desenho que é o Naruto, a nova temporada é Boruto, que é o filho dele, e de um episódio, um dos personagens, ele questiona, fala, e se seus pensamentos não são de fato seus pensamentos? Né? Porque em um determinado momento ele faz uma escolha, e ele acha que ele fez aquela escolha, né? Só que ele foi induzido a fazer aquela escolha, né? Por mais boa que foi, ele foi induzido àquilo, né? Então em um momento ele começa a questionar. Então assim, isso sendo colocado no desenho, assim, esse desenho, eu estou acompanhando ele, é fantástico. Tem várias pegadas nesse tipo, que quem escreve, sabe, está muito consciente do que está colocando lá. E está usando essa forma de ensinar as pessoas, né? Então assim, esse é o Mitsuki, para quem acompanha, o Mitsuki, um branquinho, né? Ele é um experimento lá, ele é um experimento, né, de um Orochimaru, né, um outro personagem lá que fez o experimento. E nesse episódio, né, mas não é nesse, é um episódio que segue, que fala o nome que colocaram é o lado oculto da Lua, né? Não aconteceu nada, ele só olha para a Lua, né? Mas assim, por ele ser um experimento, dá uma dica mais ou menos do que acontece com a humanidade. Ser um experimento, né, que acontece lá do lado oculto da Lua, né, que outras fontes falam que o pessoal que controla está lá, né? Então assim, o pessoal sabe e dá um jeito de passar isso para as pessoas, né? E é muito interessante isso daí, porque ele coloca bem essa dinâmica, né? De você fazer algo, né? E acreditar que é você que está fazendo aquilo porque você quer, que você escolheu, né? Por mais bom que seja, né? Mas não, está sempre vindo de forças maiores, para a gente ter essa pegada. Falou, de repente o meu mental não é o meu mental. É apenas um lugar onde eu me manifesto, que nem a Terra. Eu não sou humano, eu apenas estou manifestado aqui, né? Da mesma forma que eu apenas estou manifestado aqui, então eu realmente sou. Então sou. Eu posso escolher ser, mas eu posso escolher ter um mental mais abrangente, pensar de uma forma livre de pensar. Essa é uma maneira que você muda a sua forma de pensar. Você já não se vê mais como indivíduo, mas como um coletivo, como um todo. Mas ainda sou um indivíduo. Então eu posso viver a vida do indivíduo, porque de fato eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Viva, né? Veja, perceba, né? Com essa forma de pensar, então não importa qual indivíduo você seja, que você é parte do todo. Não importa o que você tem, as moléstias que você tem, os problemas que você tenha. Você é livre, né? Então esse seria o ser desperto, né? Você não precisa ser um mestre ciência, acessionar essa matéria, porque acessionar a matéria, o mestre ciência é só matéria, é só outra forma de vida,
né? Só muda isso. Né? O importante é o mental, você entender além da matéria, você perceber além da matéria, né? Perceber como as coisas são, como se manifesta. Aqui na Terra tem um jogo muito louco, né? Que é o jogo de dominação, é o jogo de predação, né? É o jogo de reencarnação, né? Que prende as pessoas num círculo, né? Mas vá além. Quem está reencarnando é o personagem, né? Vá além disso, né? Aí você vai ver o personagem inserido em tais sistemas, em tais esquemas, que de fato está, né? Mas você vai perceber essa dinâmica mais além, como isso está se processando, como isso está se manifestando. Aí você começa a entender os porquês, né? Tentar ver os porquês de baixo para cima é muito difícil, né? A gente cai em muitos enganos, mas se abra, né? Se permita apenas ver, né? Não querer ver, né? Permita apenas ver. Então a gente começa já a perceber como as coisas, né, se dão e se manifestam. Então é isso, né? 50 minutos de vídeos, eu imaginei fazer um vídeo curtinho, mais uma vez, né? Um vídeo curtinho, mas sempre acaba indo um pouquinho a mais do imaginado. Então assim, não somos nós, né? A pessoa quer fazer tal coisa, mas a tal coisa se manifesta daquele jeito. Eu tenho mania de imaginar as coisas às vezes perfeitas. Só que quando eu vejo o resultado, eu vejo que não sai perfeito. Então muitos vídeos eu acabo apagando. Falo, não ficou legal, eu falei muita coisa que não era, daria para falar do jeito melhor, né? Daria para enrolar menos, né? Só que não é o contexto. Então tem muitas coisas que às vezes interferem, né? Vamos supor, o personagem pensa que está canalizando coisa de informação de uma área superior, né? Sim e não. Essa é a mecânica aqui de manifestação. Mas chegou aqui no meio, você tem os ventos que te jogam para um lado para o outro, você tem os ventos emocionais, você tem os ventos mentais, né, que às vezes impedem que a coisa se manifeste de forma perfeita. Cabe à pessoa que está buscando, assim como eu faço, como uma pessoa também que busca deve fazer, quando você olhar para algo, você identifica que tem um defeito ali, mas não permita que aquele defeito ofusque a sua visão, né? O que faz uma pessoa que tem problema de visão? Ela coloca um óculos, né? Bom, mas não foi um bom exemplo. Tem uma imagem que está distorcida, só que você tem a capacidade de olhar para aquela imagem e ver a essência daquilo, né? Como você olhar um quadro antigo que já está meio desgasto, você pode olhar e ver como foi essa pintura original, o que aquilo está tentando passar originalmente, né? É assim que nós temos que ver, olhar para a sociedade, né? Então nessa brincadeira se fala que até o pior das pessoas tinha um ideal para passar, né? Então você, digamos, aí não é tirar o filtro, é colocar o filtro, né? Para tentar ver o que realmente era a intenção, o original, né? Então você vê o original, vê o que deu errado, né? Então é a mesma coisa que, vamos supor, tá ouvindo áudio, tá chiando, tá ouvindo a TV, tá chuviscando, né? Aí tem uns programas que você coloca, aí diminui o chiado, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com tudo, com toda a realidade, olhar e tal, diminuir, limpar, né? Usar os nossos recursos. Então muitas vezes as pessoas te falam uma coisa, só que ela fala de uma forma limitada, só que você entende o que ela está querendo falar, porque você já tem aqueles recursos, você já tem aquele filtro de colocar e ver, né? De maximizar o que está sendo te transmitido. Então você só tem que tomar cuidado para ver que aquilo não é só mais um filtro seu, um Maia, né? De você querer ver as coisas boas, porque às vezes também não é, né? Então assim, cabe à pessoa, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sempre deixa o e-mail aqui no cantinho do vídeo, né, para dúvidas, perguntas, sugestões, né? Quer compartilhar algo? Pode mandar, né? Relatos também, é interessante o pessoal às vezes mandar relato de ufologia. Eu costumo falar de ufologia no canal, só que não tem muita coisa nova para falar de ufologia. Tem umas coisas interessantes acontecendo, né? Deixa eu só dar uma sapiada, né? Que falam que tem um embate aí, né, da Cabala, Deep State, né, áreas Illuminati. Então tem muita coisa. Se fecharam vários observatórios solares. Assim, então eu tenho acompanhado tudo isso, mas às vezes muitas coisas é mais do mesmo. Então vamos esperar as coisas se materializarem mesmo, né? Se fala de prender, né, acusações seladas, né? Acusações seladas que seriam acusações que não se revela o nome de quem é. Então tem lá, né, se acusa a pessoa, porque assim, por que não revela o nome? Porque são peixes grandes, né? Se revelar o nome, vixe, aí ele já vem em cima, já cala todo mundo, né? Então deixa selado. Aí vai tribunais, julgam, né? Sai a condenação e fica lá selado. Então só espera o momento certo para cumprir aquela ordem de prisão, né, aquela condenação. Então está sendo um grande mutirão, uma grande organização para, né, pegar tudo de uma vez só. Então pode ser que do nada, de um dia para o outro, você veja, cai toda essa cabala. Aí o negócio vai ficar muito louco, né? Então tem coisas se passando nesse sentido.
E engraçado que se fecharam vários observatórios solares, né? Aí os outros meios falam, opa, porque chegou muitas naves, né? E não querem que você observe. Assim, é meio que suspeito, né? Por que estão fechando observatórios solares, né? Um dos principais, né? Aí alguém pode ir lá nas câmeras online e falar, não, mas está transmitindo ainda, né? Mas os caras têm bilhões, acho que, de frames que eles vão tirando fotos, então ele pode colocar uma repetição lá, né? Escolher tal, né? Então esses meios assim, não são muito confiáveis. O que é oficial é que realmente fecharam, mas não deram explicação. Fecharam, muitas câmeras estão offline, né? Aí a informação oficial fala que pegou vírus, né? Mas vírus você resolve na hora, né? Dá um reset no sistema, reformata, pronto, resolveu. Não, tá off há meses já, né? Então tem coisa estranha acontecendo, né, nesse momento. Então é bom a gente ficar de olho, mas não colocar aquela vibração, aconteceu, não, vamos só ficar de olho. Aconteceu, não aconteceu. Fica aberto a percepção, porque de fato, o que eu percebo que está acontecendo, realmente a energia já está aí, está agindo e está transformando. Então os pontos mais sensíveis vão começar a captar, canalizar e acontecer as transformações. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.